sobre chamado espiritual, o que de fato ele significa, quais são os limites dele, como ele foi interpretado no decorrer da história, qual a importância do processo de iniciação, será que é importante mesmo? Existe iniciação que vem por parte da espiritualidade? Bom, vamos começar pelo começo, que parece óbvio e geralmente não é, né? O que é um chamado espiritual, gente? Que tipo de vivências a gente pode considerar um chamado espiritual? Porque por ser um assunto subjetivo, né, uma experiência particular, ela vai depender de diversos fatores, como por exemplo, quem vive, onde vive, em qual circunstância isso acontece, né? Muitas pessoas, aliás, comenta aqui para mim se você já viveu algum tipo de fenômeno espiritual, né? Se você conhece ou conhece a história de alguém que chegou até a religião pelo chamado, né, o convite da espiritualidade, que gera, linka essa sensação de que a pessoa deve estar no espaço de terreiro, de que ela precisa ir para uma comunidade, quiçá até conduzir uma comunidade, tá? E aqui eu estou me referindo a chamado espiritual. Não estou falando de pessoas que herdam, né, os seus terreiros de maneira hereditária ou hierárquica, enfim. Um chamado espiritual. A boia bochecheba, é, chamados espirituais, eles não são meros sonhos, tá, gente? E eles também não estão relacionados à intensidade do sonho. Foi muito profundo, mexeu comigo. Porque o nosso inconsciente tem mesmo essa habilidade de muitas vezes mexer com a gente por meio de sonhos. Só que sonhos podem ser influenciados por diversos fatores, como coisas que você leu, ouviu, assistiu naquele dia, ou coisas que você está vivendo, né? A ferramenta da intuição, que é uma ferramenta utilizada pelo nosso IPOI, ela é muito estimulada para nos dar alertas, avisos. O fenômeno espiritual, o chamado espiritual, ele costuma ter mais intensidade, ser mais impactante. Se a gente for entender fenômenos espirituais somente pela vertente de sonhos, a gente tem que entender que esses sonhos são recorrentes, frequentes e que eles geram reações físicas, tá? Nós temos um corpo espiritual, né? Nós somos da ideologia, da cultura, base filosófica espiritual da ancestralidade. Então, nós entendemos a integração desses três corpos, espiritual, emocional e físico. O corpo espiritual, ele tem autonomia, ou seja, ele pode gerar sensações a partir de seus próprios interesses. Então, quando a gente fala de um fenômeno espiritual, nós estamos falando de ações, né, de... Como é que eu vou falar? Nossa, me fugiu a palavra. Peraí que eu vou lembrar. Manifestações espirituais que refletem o nosso corpo físico, tá? Fenômenos espirituais costumam reverberar no nosso corpo físico de forma incontrolável. Então, por exemplo, cenários de doença. Doença que não tem diagnóstico, que ninguém sabe de onde vem, nem como vai, nem como se manifesta. Os sintomas não têm correlação. Isso pode ser, sim, um chamado espiritual, certo? Então, o chamado espiritual, ele não é tão comum quanto as pessoas, né, costumam crer. Ah, recebi um chamado. Outra coisa, a gente não considera um chamado espiritual aquilo que vem de outra pessoa. Então, você foi no terreiro e aí você passou com a entidade e a entidade disse que você deveria vestir o branco, que você tem que vir à comunidade e tal. Isso não é um chamado espiritual, tá? Pelo menos não desse que eu estou falando. Eu estou falando de fenômenos espirituais. E por trás dos fenômenos existem tantos mitos, tantas coisas confusas que acabam gerando crenças muitas vezes negativas, como por exemplo, medo, vitimização, né? Porque a pessoa entende que tudo que acontece de ruim na vida dela é porque ela não está atendendo aquele chamado. Ou o medo que é gerado pela obrigatoriedade, então eu preciso estar ali, porque senão eu vou perder tudo, eu vou perder família, eu vou perder casa, eu vou perder, enfim, tá? Esse é um dos mitos que atrapalha muito. E o outro, que é o que mais nos interessa aqui, é quando as pessoas, né, entendem o chamado espiritual como uma credencial para exercer o sacerdócio, tá? Então, não, a pessoa recebeu um chamado espiritual, recebeu um aviso ali, aí ela foi abrir um terreiro e começou a trabalhar. E isso não é culpa sua, tá? Não é porque você é uma pessoa mau caráter ou porque você está buscando atalhos.
essa história que eu te contei agora, provavelmente você já conheça, né? Uma pessoa que recebeu uma indicação espiritual, foi lá, abriu um terreiro, se tornou um sacerdote e uou, é considerado aí por muitos do seu legado o pai da Umbanda, né? Porque essa foi a história do Zélio. Foi uma história credenciada pelo Zélio e que perpetuou na Umbanda Sagrada, que teve, gente, muita influência sobre tudo que nós fazemos hoje, né? Quando a gente fala de enfrentar a configuração sincrética, isso não vai acontecer só numa tomada de decisão. É um processo de muitas etapas, tá? Então, essa validação para o cargo de sacerdote, única e exclusiva, de um chamado espiritual, faz parte das bases e crenças da Umbanda desde 1908. E veio sendo reforçada pelos seguidores, né, do Zélio Fernandino de Moraes, desde Leal de Souza, Benjamin Figueiredo, Wilson W. da Mata, e aí você vai seguindo, né? O Rubens Saraceni. Isso foi ortogado pela literatura, no Teogonia de Umbanda, Sacerdócio de Umbanda. A ideia de que quem prepara a pessoa para o sacerdócio é a espiritualidade. E esse preparo, ele é confirmado pela própria espiritualidade, pela própria pessoa. Ou seja, o negócio rola ali tudo dentro dela. Tudo acontece dentro dela, né? Essa crença também que corta uma conexão tão importante da filosofia, que é a ligação com o mais velho. Porque a partir desse momento, nessa configuração, né, do tive um chamado a abrir um terreiro, você dispensa a figura de um mais velho, você dispensa a figura de um sacerdote que cuida da sua cabeça, rompendo aí com um dos pilares da crença ancestral. Né? Porque eu não tenho, meu mais velho se torna o meu próprio ancestral, que foi a pessoa ali que me jogou naquela situação, né, que me colocou naquele cargo. Vocês estão conseguindo entender meu raciocínio? Estão me acompanhando? Comenta aqui para mim, vocês estão acompanhando? Quando nós falamos, quando nós analisamos o cenário da Umbanda nos dias de hoje, nós já temos aí muitos terreiros que têm se posicionado politicamente, né, que têm defendido uma Umbanda anterior a 1908, pessoas que já se desvincularam da crença de Zélio, que estão tocando lindamente as suas giras. No entanto, a discussão da iniciação, de tem iniciação, não tem iniciação, foi coroado, não foi coroado, blá, 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 ainda é muito dúbia dentro do discurso da Umbanda, tá? Até porque a gente vê uma competência naquele sacerdote, então parece que realmente está tudo certo ali. Mas isso é por conta desse contexto histórico, que atravessou a Umbanda fortemente, né? Chamado espiritual, condições de abrir um terreiro, abro um terreiro e essa vira a história da minha comunidade. E aí eu me aproprio, né, de todas aquelas crenças do mais velho, do sistema hierárquico, mas quem é seu mais velho? Né? Na sua configuração ali, você conseguiu organizar hierarquicamente os rodantes da sua comunidade, mas e o seu? Quem te colocou naquele cargo? Tá? Então vamos lá. O chamado espiritual, gente, ele existe? Ele existe. Ele é uma obrigatoriedade para você exercer o sacerdócio? Não, ele não é uma obrigatoriedade. O sacerdócio é uma profissão, como qualquer outra, né, que pode ser escolhida por aptidão, por interesse, por habilidades, enfim, pode ser escolhida. E aquela pessoa deve se preparar intelectualmente, né, acessar conhecimento para que ela ocupe esse lugar de maneira sadia e também receber os ritos iniciáticos que vão ortogá-la, que vão credenciá-la para exercer esse cargo do sacerdote, do pai e da mãe de santo. Beleza? Ah, não, meu caso não é esse, não foi por escolha. Meu caso foi o chamado, eu tive o chamado, né? Que é até o título dessa nossa live de hoje. O que é que eu faço depois do chamado? Vamos lá, gente. O problema não está em você ter recebido um chamado, e sim como você foi induzida a interpretar esse chamado. O chamado ele pode ser considerado um convite. Ele pode ser considerado um alerta da sua espiritualidade. Ele pode ser considerado um interesse da sua Ebé, um interesse dos seus ancestrais, né? E aí você é convidado, você é chamado. Isso não quer dizer que você é formado. Entendem a diferença? O chamado não é um rito iniciático.
O chamado é uma provocação individual. Então você foi chamado, você sente alguma coisa ali, mas a partir do momento que você está ali, você vai crescer junto com todo mundo. Você deve respeitar as etapas, você deve viver as experiências. O fato de você ter recebido um chamado espiritual não te coloca em nenhum lugar de supervalorização. Não lhe confere nenhum poder. Sacerdote não tem poder. O sacerdote, ele é considerado hierarquicamente, né, um cargo de superioridade, mas ele não é um poderoso místico. E quando eu falo de místico aqui, eu não estou falando de jovens místicos, eu estou falando de habilidades magísticas que nasceram do repolho, que não tem fundamento, tá? Isso não acontece, você vai ter que aprender. Você quer fazer magia, você vai ter que aprender. Você quer fazer um ritual, você vai ter que aprender, né? Não é intuitivo. O chamado, então, a gente já vai quebrar essa crença aqui agora. O chamado, ele é um convite. Ele não é uma ortoga. Ele não está sinalizando que você está pronto. Até porque como você está pronto se nem ali você estava, gente? Né? Posso recusar o meu chamado espiritual? Você pode. Primeiro vamos colocar aqui que você pode, né? A Djalá Mopin, quando consolidou o nosso Ori, ele inseriu, né? Isso está escrito na mitologia, e ele inseriu, né? Um benefício, vamos colocar assim, dado por Eledumare, né? Que nós temos todos o direito de fazer escolhas sem nenhum tipo de interferência, nem espiritual, nem humana. Então, nós temos essa habilidade de fazer escolhas. Logo, posso recusar o meu chamado? Pode, você pode. Tem como garantir que não haverão consequências? Não, não tem como garantir, tá? Tudo vai depender. Porque existe um fenômeno que não é o nosso foco aqui agora, mas eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês. Antes da gente vir para o Aie, né, para a Terra, antes de nós estarmos aqui, nós fazemos pactos. Pactos com o nosso Ori, pactos com a nossa Ebé, pactos com o nosso Akundaiá, né, que são fenômenos, são grupos espirituais. E dentre esses pactos, a gente vai entender aí como compromissos, né, de que nós estamos vindo na Terra para viver e conquistar algumas coisas. Se você tem pacto de sacerdócio religioso, a sua vida vai sempre te empurrar para o sacerdócio religioso. Então você vai observar uma série de fatores aí que são muito mais reverberantes do que um chamado propriamente, como por exemplo, você não encontrar um propósito profissional nunca na vida, você não conseguir parar em empregos, não ser reconhecida, ser constantemente traída. Então são fatores que vão sempre te empurrando para aquele espaço, porque nós temos o favorecimento, o apoio dos nossos grupos espirituais para que a gente conquiste aquilo que foi pactuado. Então, os infortúnios vão te levar a procurar a espiritualidade. Esse é um caminho. Não estou dizendo que ele é todos. Entenda que eu só estou te dizendo que há uma exceção à regra, tá? Então, pode acontecer sim, de você ter a obrigatoriedade de exercer o sacerdócio para ter saúde, vida longa, bons filhos. Pode ser sim, tá? Só que isso vai acontecer de uma maneira muito natural entre você e a sua espiritualidade. Ela vai te conduzindo, vai te conduzindo. E o pacto religioso, se você tem papel de pacto religioso, pacto, ele não necessariamente é no terreiro, tá? Você pode sim ser um pastor, você pode ser um padre. Porque a gente tem que separar o que é espiritualidade do que é religiosidade. E práticas religiosas podem acontecer em diferentes esferas. Beleza? Deu para entender essa parte? Porque eu só tô querendo falar para vocês falarem assim, ah, não, a mãe nada diz que nunca vai ter prejuízo, que eu sempre posso recusar meu chamado. Não, não é isso que eu tô falando. Eu estou dizendo que você tem o direito de recusar seu chamado, de ignorá-lo. Pode ser que aconteça algum prejuízo? Pode. Como eu vou saber, mãe, se no meu caso tem ou não prejuízo? Você vai procurar um babalorixá e vai jogar, tá? Aí a orixá vai jogar, vai entender o oráculo, vai entender seus caminhos. Beleza? Coloquei aqui, ó. Tenta imaginar junto comigo. Deixa eu ver se eu sou uma mulher de toque. Fico gesticulando muito, vocês, né? Porque meu raciocínio vai assim, ó. Come on. Vamos lá. Tem um chamado. Tem um chamado. E ele pode se ramificar de duas formas. Eu posso recusá-lo ou eu posso aceitá-lo. Beleza? Se eu recusá-lo, pode ser que eu tenha alguns infortúnios? Pode. Como eu vou saber disso? Consultando o oráculo, entendendo o que a espiritualidade tem para me dizer. A partir dessas informações, eu decido se eu vou ou não fazer. Quando a gente chega aqui embaixo na base, ó, o caminho é o mesmo. Agora a gente já está falando tudo a mesma coisa. Com chamado, sem chamado, com obrigatoriedade, sem obrigatoriedade,
você vai começar numa comunidade. O trajeto é o mesmo. Encontrar o mais velho, uma comunidade. Se coloque com esse mais velho como alguém que está no lugar de aprendiz, então tenha interesse, disposição, acompanha, vai aprender. Porque seja por pedido da espiritualidade ou não, você só será um sacerdote minimamente decente se você for competente, preparado. E o preparo vai vir do estudo, das relações, do avanço. O chamado não ortoga ninguém. Ah, mas ortogou Zélio. Pois é, você acha legal a história dele? Que é isso, tem que pensar, né? Por que será que o chamado ortogou Zélio, né? Por que será que a Umbanda Branca precisou criar essa dinâmica? Quem seria o mais velho dessas pessoas? Qual circunstância? Tá? Ó, antes dessa live acabar, eu vou contar para vocês uma história muito interessante, história mesmo registrada de Luzia Pinto. Então, se você tem interesse por esse tema, fica aqui que a gente vai falar sobre isso, tá? Ah, tudo bem? Falem aqui comigo para eu ver. Me conta de onde vocês são, se vocês já estão exercendo sacerdócio, se não estão. Vocês conhecem algum sacerdote que se auto-intitulou sacerdote a partir de suas próprias vivências? Credo, gente, que vocês estão em silêncio, vocês não querem conversar? A auto-intitulação, gente, a auto-intitulação nunca vai existir numa prática filosófica que é ancestral. Em nenhum contexto. Nem Umbanda, nem Candomblé, nem Quimbanda, nem culto tradicional, em nenhuma vertente. Isso nunca vai acontecer, tá? A auto-intitulação, ela é incoerente, tá? Então é preciso de um mais velho. É preciso um mais velho. Beleza? O que que eu faço agora? Que eu já tenho meu terreiro está aberto, eu já tenho terreiro, eu não recebi nenhuma iniciação, não tenho mais velho de minha referência, né? Porque eu aprendi numa comunidade e os ancestrais dessa comunidade me falaram para abrir o terreiro, então foi seguindo assim, nunca passei por um rito iniciático. O que que eu faço? Fecho as portas do meu terreiro, arrumo outro trabalho, como é que é? Não, você vai atrás de se iniciar. Agora que você aprendeu, agora que esse conhecimento chegou até você, agora que você entende a importância dele, você vai seguir a sua vida, vai manter a sua comunidade aberta e vai atrás de receber as suas insígnias, né? Os seus símbolos de iniciação, tá? Isso é valioso para você, isso é valioso para sua comunidade. E é algo que você não precisa mentir nem enganar, porque isso não vai te menosprezar, bem pelo contrário. Ser honesto, ser legítimo com as pessoas é um caminho de ensinagem, né? A gente consegue ensinar quando a gente admite os nossos erros e se permite ouvir, apesar que não foi um erro tão necessariamente cometido por você. Mas é uma falha histórica. E é uma falha histórica que você tem condições de quebrar, de não perpetuar. Né? Então, isso não é sobre você. Isso é sobre todos os compromissos que você veio assumindo nos últimos anos, desde que você levantou a porta do seu terreiro pela primeira vez. Então, não tem nada de indigno que você se sente com a sua comunidade, com os seus filhos. Fale real, fale, gente, olha, quando eu comecei, o que eu aprendi era isso, era assim, era assado, eu fiz o que eu podia. Mas hoje eu entendo isso de um outro lugar, eu entendo a importância de passar por um rito iniciático. Se iniciar é algo que custa, financeiramente, custa muito caro, não é barato. Né? Então pode ser que você precise de apoio, você precise de um tempo, você precise administrar ações aí. Isso pode acontecer junto com a sua comunidade, fazer rifa, fazer feirinha, fazer vaquinha, receber doações, porque toda a comunidade vai ganhar quando você tiver a ortoga da espiritualidade, tá? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa mais importante do que o título. O título é importante demais. Vai mudar a história da sua comunidade, com certeza. Mas existe uma coisa
nossa, irretocavelmente mais importante do que o título na parede ou no seu corpo. Você precisa entender que você mexe com a espiritualidade, você trabalha com a espiritualidade, você evoca, você canta, você louva, você se relaciona com a espiritualidade. E muitas vezes, por não ser uma pessoa iniciada, você queima a largada em vários ritos. Coisas que você não poderia fazer e está fazendo. Conhecimentos que você não poderia ter e está tendo. E não poderia porque a ancestralidade, a sabedoria dos nossos anciões nos garantem que são conhecimentos específicos para quem passou pelo rito inicial. No frigir dos ovos, o que eu estou querendo te dizer? Você está numa posição insalubre, você está em perigo. Se você exerce o sacerdócio sem ser uma pessoa iniciada, você está em perigo. Você pode sofrer ataques espirituais para além do seu conhecimento de rebate. Você pode perder coisas valiosas na sua vida, tá? Como filhos, dinheiro, a saúde. Ai, mas todo mundo da espiritualidade é lindo, maravilhoso. Todas as divindades são lindas, maravilhosas. E quem foi que falou para você que o mundo espiritual se resume em orixá? Quem foi que falou para você que todos os personagens do mundo espiritual são orixá? A gente vai ter aí a presença de espíritos inimigos da humanidade, de divindades inimigas da humanidade, de Elenini, né, a testadora de caráter, a Diogun, a Kundaya, sócio espiritual. Existe uma porção, gente, uma infinidade. Uma infinidade. Vocês acham que seus inimigos não morrem? Eles morrem, e quando eles morrem, eles te esquecem, né? Existe uma infinidade. Vamos lá, ó. Arum, né? Arum, a doença, um Adiogun. Está lá abraçado com a Maria. Tá afetando a vida da Maria. E aí a Maria vai procurar você, que é um sacerdote, e você vai ministrar cerimônias, vai, né, fazer alguns rituais para afastar Arum da Maria, né? Você vai conseguir. Sua reza é boa, sua intenção é ótima, você vai conseguir. Arum tá lá, né? É um espírito que tá lá. Você não é um sacerdote, porque você não tem marcas, você não tem as marcas, ó, você não tem Bere, você não tem a marca, então não está introduzido no seu Ori. E para a espiritualidade, isso é visível, né? O que vai acontecer? A Arum tem que ir para algum lugar, ela vai para algum lugar. Quem é que está impedindo o objetivo dela? Quem é que foi ali e interferiu e se intrometeu no propósito que ela estava fazendo? Você. E aí a mitologia vai nos garantir que o sacerdote não é punido, né, por cuidar da espiritualidade, porque é entendido que ele está em seu ofício, ele está na prática do seu ofício. Mas se você não tem as marcas do sacerdote, como você vai ser reconhecido como um? Você não é reconhecido como um. Então, sim, se você exerce o sacerdócio se considerando credenciado somente pelo chamado, você está muito vulnerável. Isso é ruim para você. Ah, mas eu não sabia, Iá. Tudo bem, mas agora você sabe. Né? Você não sabia, e isso não quer dizer que você não está em risco, tá bom? Pode ser que você já tenha perdido algumas coisas aí pelo caminho. Pode ser que você não tenha percebido, mas a vida já deu uma bagunçada aí algumas vezes. É insalubre para você, você pode perder coisas valiosas. Se proteja. Receber o axé devido, as marcas devidas dentro do seu ori, dentro do seu corpo, do seu eledá, ter o conhecimento, principalmente, gente, muito mais importante do que um título para você exibir para sua comunidade, principalmente para que você esteja resguardado, fortalecido. Porque também não há muito desequilíbrio na ideia de que você luta pra caramba para ter o seu terreiro aberto, se esforça, ajuda o máximo de pessoas que você consegue, né? Instrui ali uma comunidade tão bacana e isso vai custar coisas valiosas para você, porque você não está preparado. Você foi para a guerra sem arma, sem escudo. Só com a sua estratégia, suas boas ideias. Foi para a guerra só carregando boas ideias. Suas ideias são ótimas, ótimas. Sua estratégia, perfeita. Mas cadê os recursos?
Então você precisa passar por um rito iniciático para exercer o sacerdócio. Você precisa de um mais velho. E vai precisar dele sempre, tá? Se diz. Nossa, peraí. Se desmamar do seu mais velho e assumir autonomia frente à sua comunidade não é um objetivo da pessoa de axé. Não é um objetivo. A gente não se desvincula do nosso mais velho em nenhum momento. A gente não tá ali só para absorver o conhecimento dele e depois seguir a nossa vida e fingir. Não. Ele vai continuar sendo nosso mais velho sempre, né? Quem não tem vanguarda não tem retaguarda. Quem não é filho não é pai, não é mãe. Você não vai saber ser pai ou ser mãe se você não estiver no lugar de filho. O seu mais velho não é um empurrão para você, ele é base, ele é sua base de cuidado. Ele faz parte dessas ferramentas de preservação que eu te falei. Porque não é só ir lá também fazer iniciação, não, viu? Não caia nessa. Ah, fiz iniciação, tô pronta, vou dominar o mundo, meu terreiro vai ser o maior do mundo. Iniciação não é só uma, vai acontecer uma atrás da outra, principalmente se você estiver no cargo de liderança. Você vai precisar passar ebó, você vai precisar de conselho, você vai precisar de banho de erva, você vai precisar de um colo para chorar, você vai precisar de uma pessoa ali para você ter conexões. A conexão entre as pessoas é a maior prova da existência divina. Bom, então você precisa de iniciação. É o passo. Eu comentei com vocês que eu ia contar uma história. Essa live tá chegando ao final, eu vou contar para você uma história que vai ilustrar todo esse processo. Com certeza, a essa altura da sua jornada espiritual, você já ouviu falar sobre Luzia Pinta, né? Líder dos calundus e a prática dos calundus. Os calundus o calundu não é uma religião, né? O calundu não é uma religião, é como foi intitulado as práticas que a Luzia Pinta fazia. A Luzia Pinta, né, que foi uma negra forra angolana, que veio escravizada, desembarcou na cidade de Sabará, no ano de 1739, em Minas Gerais. Ela se tornou uma negra forra com 28 anos, né? E ela liderava um cuidado espiritual com as pessoas que estavam enfermas, que estavam em necessidade. Ela fazia muitos atendimentos em domicílio, tá? E ela estava sempre acompanhada de 2 ou 3 outros negros, também no processo escravocrata, né, escravagista, e eles tinham manifestações espirituais. Alguns relatos diziam que eles grunhiam, uivavam, né, enquanto a Luzia cantava, defumava, passava pó, muito, muito semelhante a todas as práticas que nós temos hoje no terreiro, né? Tanto que ela é aí considerada uma das principais precursoras do que a gente entende hoje como prática de Umbanda. E aí eu quero te contar uma coisa, eu quero que você me responda aqui nos comentários para eu poder te contar. Quem iniciou Luzia Pinta? Luzia Pinta é iniciada? Coloca aqui para mim, sim ou não. Luzia Pinta é iniciada? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim. Sim, não, sim, não. Vejam todo o contexto que eu te trouxe. Luzia Pinta é uma mulher iniciada? Iniciada que eu tô falando passou pelo rito iniciático. Acredito que sim, acho que sim. Sim, muito bom. E agora uma outra pergunta. Vocês acham que ela foi iniciada em Angola ou aqui no Brasil? Comenta aí pra mim, Angola ou Brasil? Angola. Angola ou Brasil, gente? Luzia Pinta recebeu seus ritos iniciáticos que lhe conferiram a liderança em Angola ou Brasil? Angola. Bom, vamos lá. A Luzia Pinta, para quem não sabe de onde eu tirei essa história, depois se vocês quiserem, vocês me mandam no direct que eu compartilho a tese completa com você. A história da Luzia Pinta foi profundamente estudada aqui no Brasil por um historiador chamado Alexandre Marcuse, né? Ele dedicou, né,
a vida acadêmica dele a entender os calundus e o fenômeno da Luzia. E ele conseguiu acessar e tornou isso inclusive público, o testemunho de Luzia Pinta na Inquisição. Para quem não sabe, Luzia Pinta morreu, né, pela Inquisição. Ela foi condenada pelo crime de bruxaria e feitiçaria e ela foi assassinada aí, né, pela Santa Inquisição. Mas existe todo um julgamento, isso é tudo relatado, né, tudo organizado, e esse documento veio à tona. E aí a própria Luzia Pinta contou a história dela durante o seu testemunho, que é a história que eu vou contar para vocês aqui agora. Quando ela tinha 12 anos de idade, lá em Angola, né, na casa dos seus tios, ela viveu um chamado espiritual. Ela tava brincando no quintal e... Ó o barulho só, pai, faz muito barulho aqui. Ela tava brincando no quintal e ela apagou, perdeu a consciência, perdeu os sentidos, caiu, desmaiou. E ela conta, isso aí foi ela contando, tá? No período em que ela estava desmaiada, ela relata ter vivido um fenômeno espiritual. Porque ela se via criança correndo e indo até a beira de um rio. Quando ela chegava no rio, ela era acolhida por uma mulher que ela chama de Tia Maria, né? Que na verdade não deve ser isso, os portugueses devem ter mudado, porque esse nome não é comum, né? Então, enfim, deve ter sido alguma intromissão ali. E essa mulher no rio lavava ela com água e mandava ela voltar para casa, ir caminhando e voltando para casa. E ela voltou para casa e aí ela voltou aos sentidos. Quando ela voltou aos sentidos, os seus tios estavam passando uma fumaça na cabeça dela e fazendo algumas rezas, né? Então vocês percebem aqui dois cenários. Vamos lá. O que estava rolando no quintal da casa? Uma criança de 12 anos apagada e sem sentido e os tios fazendo rezas com auxílio de fumaça, tá? O que estava rolando dentro da cabeça da Luzia? Ela estava correndo no sentido de um rio, tomando as bênçãos de uma mulher nas águas, e essa mulher mandava ela voltar. Esse episódio, quando a Luzia Pinta compartilhou com os tios quando ela voltou, foi considerado um chamado espiritual. E a partir daí, a Luzia começou a se cuidar espiritualmente, ela passou a ter intuição mais aguçada, ela passou a entender melhor e ter mais interesse por tudo aquilo. Ela era uma criança de 12 anos em Angola. No ano seguinte, ela foi capturada e escravizada para a cidade de Sabará, em Minas Gerais, né? Chegando aqui no Brasil em 1739, onde ela foi trabalhar na casa de um fazendeiro, né? Na casa de um senhor, cenário escravagista que vocês conhecem. E ela era obrigada a ir à missa, né? Quando ela completou 25 anos, ela foi à missa, né? E dentro da missa, ela teve um outro episódio como esse. Ela apagou, perdeu os sentidos, só que ela não voltou tão rápido. Ela teve vários dias de febre, tudo isso é depoimento dela. Ela teve febre por vários dias, muito suadouro, muito mal-estar, né? Alucinando. E ninguém sabia o que ela tinha, ela não estava respondendo a nenhum tipo de recurso, nada. Foi quando um companheiro dela da senzala pegou ela e levou até um indígena chamado Miguel. Todos esses nomes devem ser alterados, gente, tá? Não deve ter sido esses nomes, mas foi assim que foi referido. Né? Levou ela até se eu não me engano, se ele era indígena ou afro-indígena, chamado Miguel, tá? O Miguel fazia ritos isolados, escondidos das pessoas, que levavam vários dias, que envolvia ervas, envolvia cantos, envolvia rezas, né? E ele fez esse processo com a Luzia. Então a Luzia ficou recolhida com o Miguel por alguns dias. Algumas partes eram vistas, outras não. Ela recebeu várias insígnias em sua cabeça, várias marcas no seu corpo, né? Recebeu muita orientação, teve uma série de ritualísticas ali. Que quando terminou o último dia, né? Que de acordo com o relato dela foram 3 dias. Quando terminou o último dia, ela não tinha mais nada. Ela não tinha febre, ela não tinha mal-estar, ela estava ótima. E aí ela foi orientada pelo Miguel, que depois ela vem a chamar de pai Miguel, né? Que agora, isso está no testemunho dela, agora ela estava pronta para cuidar da espiritualidade do outro.
que a tia Maria lá, lembra? Dos 12 anos, tinha preparado ela para cuidar da espiritualidade dela. Mas agora, né, já aos 24 anos, depois de iniciada, ela foi ortogada, ela foi credenciada a cuidar da espiritualidade do outro. E todos esses depoimentos que a gente vê sobre a Luzia Pinta e os calundus, a ajuda que ela ia da casa das pessoas, só começou depois dessa experiência com Miguel. A Luzia Pinta não começou uma comunidade, que a gente pode chamar de comunidade mesmo que não tem um espaço físico, né? Ela não começou esse movimento coletivo de cura, cuidado espiritual antes de ser iniciada. Ela só fez isso depois. Então, sim, ela foi iniciada e foi aqui no Brasil, tá? Foi aqui no Brasil, por um homem aí intitulado como Miguel, a quem ela recorreu por diversas vezes. Alguns testemunhos dizem, inclusive, que ele a acompanhava muitas vezes nas suas práticas, tá? Então, a Luzia, ela passa por exatamente esse processo que a gente está conversando desde o começo, gente. Existiu o chamado? Existiu, ele foi forte, ele foi identificado, ele foi validado dentro da experiência dela. Mas o fato dela ter vivido um chamado não tirou ela da classificação de seres normais que precisam de cuidado. E aí ela começou a entender melhor a espiritualidade dela, porque ela já sabia que esse chamado existia, ela já sabia que em algum momento isso ia rolar, mas ela ainda não sabia nem como. E só 10, 12 anos depois que isso veio a ser oficializado pelo rito iniciático, tá? Bom, já passamos aí de 1 hora de conversa, de Precise Viver a Vida, né? Foi muito bom esse papo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou salvar essa live lá no YouTube, então se você quiser rever depois ou quiser mandar pra alguém, por favor, acompanha lá, segue, compartilha, faz tudo aquilo que vocês já sabem. Só pra finalizar, eu quero indicar também para quem tem interesse nesse assunto de iniciação, Umbanda, ancestralidade, tem um livro chamado Cabala, né, do Tancredo Neves, do Tata Tancredo. Tancredo Neves, ó, viajei. Do Tata Tancredo, né? É Cabala mesmo? Eu acho que é Cabala mesmo, um vermelho. É um livro vermelho, você encontra ele em sebo, encontra também em PDF. Onde ele já descreve, esse livro, ele não é um livro de leitura, ele é como se fosse uma reunião de sindicato, né? Vocês sabem que o Tata Tancredo foi uma personalidade muito importante para a visibilidade política das religiões de matrizes afro, né? Então, esse livro é como se ele fosse resultado de uma reunião de um sindicato que fale sobre, ou que registre sobre, né, as práticas e os ritos, a fiscalização, as etapas. Ele é quase que um antagonista do livro Magia, o Espiritismo e as 7 Linhas de Umbanda, do Leal de Souza, que também foi escrito com esse propósito de dizer o que era a Umbanda branca, né, de registrar o que era a Umbanda branca. Então o Tata Tancredo, ele também registra uma obra quase que antagonista a essa, dizendo sobre os ritos. E nesse livro do Tata Tancredo, ele tem um capítulo específico para iniciação, onde ele fala sobre a necessidade de ser iniciado, do sacerdote, do líder ser iniciado, de apresentar o nome e o título do seu mais velho, até 2 gerações, ou seja, quem é seu pai e sua mãe de santo, quem é sua avó e seu avô de santo, sobre a necessidade de ser iniciado para conduzir uma comunidade e essa comunidade ser politicamente reconhecida, tá? Então, essa ideia, gente, de o chamado espiritual me credenciou para o sacerdócio, ela é tóxica e ela é exclusiva das crenças da Umbanda Sagrada, que vem atrelada a um monte de coisa que você já sabe. Se você tá querendo sair da Umbanda Sagrada, se você saiu da Umbanda Sagrada, se não é essa filosofia que você vai propagar, por onde você começa? Busca um mais velho para ser iniciado, tá bom? Seja iniciado. A gente pode falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem deixar umas perguntas lá, a gente elabora melhor. Vejo vocês amanhã, às 9 horas da manhã. Acredito que aqui também, porque lá no YouTube tá rolando não, tá bom? Um beijo, axé, que Oxum abençoe grandemente o dia de vocês, que vocês tenham conquistas hoje.